soluções que dependem apenas da quantidade de partículas do soluto presente e não da sua natureza química. Essas propriedades são fundamentais na química para entender o comportamento das soluções e prever alterações em suas características físicas ao se dissolver um soluto em um solvente. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e homoscopia são propriedades que têm aplicações práticas em diversos campos, como na indústria alimentícia, farmacêutica, medicina e no controle de processos químicos. A tonoscopia é uma das 4 propriedades coligativas, juntamente com a ebulioscopia, crioscopia e homoscopia, que ocorrem quando um soluto não volátil é adicionado e dissolvido em determinado solvente. No caso específico da tonoscopia, essa propriedade estuda a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente após a adição do soluto não volátil. Assim, antes de mais nada, é importante conhecer o que é a pressão máxima de vapor. No interior de um recipiente, a água evapora, pois as paredes dele não impedem a troca de energia entre a água e o meio externo. À medida que o tempo passa, a região entre a superfície da água e as paredes saturam de moléculas de água na forma de vapor. A pressão exercida por moléculas nas paredes é denominada pressão máxima de vapor. A partir disso, inicia um equilíbrio dinâmico, pois a cada molécula de água que passa para o estado de vapor, uma outra passa para o estado líquido. Quanto menor for o ponto de ebulição do líquido, mais rápido ele evapora, e mais rapidamente ele atingirá a pressão máxima de vapor. Isso significa que, quanto menor o ponto da ebulição do solvente, mais moléculas no estado do vapor, portanto, maior será a pressão máxima de vapor. Após compreender o que é a pressão máxima de vapor, podemos entender a tonoscopia. Quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, ao dissolver-se, o soluto eleva o ponto de ebulição do solvente, devido à interação entre as partículas, diminuindo consequentemente a pressão máxima de vapor. Existem 2 tipos de solutos que podem ser adicionados ao solvente, sendo que o efeito tonoscópico promovido por eles não é o mesmo. Soluto molecular é o soluto que não sofre ionização ou dissociação ao dissolver-se. Por causa disso, o número de partículas adicionado é igual ao número de moléculas dissolvido. Soluto iônico é o soluto que sofre ionização ou dissociação ao dissolver-se. Em razão disso, o número de partículas adicionado é menor que o número de partículas dissolvidas. A ebulioscopia é uma propriedade coligativa que ocasiona a elevação da temperatura de um líquido quando a ele se adiciona um soluto não volátil e não iônico. A temperatura em que se inicia a ebulição do solvente em uma solução de soluto não volátil é sempre maior que o ponto de ebulição do solvente puro sob a mesma pressão. Isso acontece porque a água, por exemplo, só entrará em ebulição novamente se receber energia suficiente para que sua pressão de vapor volte a se igualar com a pressão externa, atmosférica, o que irá acontecer numa temperatura superior a 100 graus Celsius. Um exemplo de ebulioscopia é o café. Imagine que você está fazendo café e coloque certa quantidade de água para aquecer. Ao nível do mar, quando a água atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ela entrará em ebulição. Nesse momento, você passa a adicionar o açúcar à água. O que acontecerá então? Quem já passou por esse tipo de situação sabe que quando se faz isso, a água para imediatamente de ferver, depois de aquecer por mais alguns instantes, atingindo temperaturas um pouco acima de 100 graus Celsius. A solução de açúcar e água entrará em ebulição. Isso também acontece se adicionarmos sal ou qualquer outro soluto. Assim, o fato observado será o seguinte: quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição do solvente só aumenta. Visto que esse fenômeno não depende da natureza do soluto, mas apenas do número de suas partículas presentes na solução, a ebulioscopia é uma propriedade coligativa. Por exemplo,
Se prepararmos duas soluções aquosas diferentes, uma com um soluto sendo a ureia e outro com a glicose, mas dissolvermos exatamente a mesma quantidade dos dois solutos, produzindo duas soluções de molaridade igual a 1 molar, o resultado será que o ponto de ebulição de ambas as soluções ao nível do mar começará em 100,52 graus Celsius. Isso prova que a ebulição, como um efeito coligativo, depende unicamente da quantidade de partículas presentes na solução. Isso acontece porque as moléculas de açúcar interagem com as moléculas de água, diminuindo a pressão de vapor desse líquido. Visto que a pressão do líquido fica menor que a pressão externa, é preciso aquecer ainda mais o sistema para que a pressão do vapor da solução iguale-se à pressão atmosférica e aí sim entre em ebulição. Desse modo, a temperatura em que entrará em ebulição será maior. Isso nos leva à seguinte generalização. A temperatura em que se inicia a ebulição do solvente em uma solução de soluto não volátil é sempre maior que o ponto de ebulição do soluto puro, sob a mesma pressão. Isso também pode ser visto no caso do café. Em padarias e bares, se quer manter o café quente, usa-se o procedimento conhecido comumente como banho-maria, em que o recipiente com o café fica mergulhado em um recipiente com água. A água entra em ebulição, mas o café não. E assim, essa bebida se mantém quente sem perder água e alterar seu gosto. Isso acontece porque o ponto de ebulição da água solvente puro é menor que 100 graus Celsius, que é a temperatura em que se inicia a ebulição do café. A solução aquosa com ponto de ebulição maior que 100 graus Celsius. Além disso, quanto maior a quantidade de partículas do soluto não volátil dissolvidas na solução, maior será a elevação do ponto de ebulição do solvente. Para se ter uma ideia, como já falamos, ao nível do mar, a temperatura de ebulição de uma solução de glicose, 1 mol de 100,52 graus Celsius, mas se adicionarmos mais glicose, preparando uma solução aquosa de 2 mols, o ponto de ebulição começará em 101,4 graus Celsius. Dizemos que começará porque, quanto mais evaporar, mais será a concentração da solução e, com isso, o ponto de ebulição irá aumentar até que o ponto que todo o solvente passe para o estado de vapor. Dessa maneira, as soluções não possuem uma temperatura fixa e constante de ebulição, como ocorre com os solventes puros, mas sim uma faixa de temperaturas em que se muda de estado de agregação. Considere-se o ponto de ebulição da água na solução a temperatura em que a ebulição tem início. Essas observações podem ser visualizadas no gráfico a seguir. Observe que no gráfico, visto que a concentração da solução 2 é maior, a temperatura que seu solvente começa a entrar em ebulição também é maior. Sua pressão de vapor é menor. Bom, vou falar sobre a crioscopia. Ela é uma propriedade coligativa que estuda a diminuição do ponto de congelação de um solvente quando o soluto não volátil é adicionado a ele. Bom, como ela funciona? Quando um soluto é adicionado a um solvente, as partículas do soluto interferem na organização das moléculas do solvente, necessário para formar fase sólida. Essa interferência exige que a temperatura seja ainda mais baixa para que a solvente congele. A magnitude dessa diminuição, ΔTc, é diretamente proporcional à concentração de partículas do soluto na solução, e não à sua natureza química. Dois fatores principais que influenciam a crioscopia. Eu trouxe dois fatores principais que eu acabei de dizer: a concentração do soluto
a natureza do solvente. Vou falar primeiro a concentração do soluto. Quando maior a concentração da partícula do soluto na solução, maior será a diminuição do ponto de congelação. Isso significa soluções mais concentradas que congelam em temperaturas mais baixas. Segundo, natureza do solvente. Cada solvente tem uma constante crioscópica específica, que é uma medida de sua capacidade de ter seu ponto de congelação alterada pela adição de um soluto. Por exemplo, o K da água é de 1,86 grau kg/mol. Bom, as aplicações da crioscopia. Eu trouxe 4 delas. A crioscopia tem diversas aplicações práticas industriais e alimentos. Ela é usada para verificar a adulteração de alimentos, por exemplo, a adição de água ao leite, que pode ser detectada pela elevação do seu ponto de congelação, pois o leite puro tem um ponto de congelação ligeiramente baixo, de 0 graus, devido aos seus solutos naturais. Segundo, a fabricação de anticongelantes. Os fluidos anticongelantes, como os usados em radiadores de carros, são projetados para diminuir o ponto de congelação da água, evitando que ela congele em climas frios e cause danos ao motor. Terceiro, diminuição de massa molar. A crioscopia pode ser utilizada para determinar a massa molar de substâncias desconhecidas, medindo a diminuição do ponto de congelação de uma solução com uma concentração conhecida do soluto. É possível calcular sua massa molar. E pesquisa científica. Em laboratórios, a crioscopia é uma ferramenta valiosa para estudar a propriedade de soluções, interações moleculares. Bom, a variação do ponto de congelação AT pode ser calculada pela seguinte fórmula: ΔTc igual a Kc vezes W vezes I. O ΔTc é a diminuição do ponto de congelação em grau. O Kc é a constante crioscópica do solvente em graus quilograma-mol. E W é a molaridade da solução em mol do soluto por quilograma de solvente. Bom, para soluções de eletrolitos que se dissociam em íons, a fórmula é ajustada para incluir o fator de Van Hoff, que é o símbolo I, que representa o número de partículas gerada pela dissolução de cada molécula do soluto. Repetindo a fórmula, ΔTc igual a Kc vezes W vezes I. A crioscopia é, portanto, um conceito fundamental na física química, com relevância tanto teórica quanto prática, explicando fenômenos cotidianos e auxiliando em diversas áreas da ciência e indústria. Bom, meu nome é Hugo e hoje eu vou falar sobre osmose e pressão osmótica. Para falar da osmose, eu criei um recipiente aqui, dividido por uma membrana semi-permeável, que deixa somente passar o solvente de uma solução. E nesse recipiente eu coloquei uma solução 1 molar de glicose e no outro lado o mesmo soluto, só que 2 molar. E o que a gente vê com o passar do tempo? Que esse nível desse soluto diminui, baixa, e esse outro lado aqui ele sobe.
E como essa membrana só deixa passar o solvente, o que acontece? Lembrando que a molaridade é igual ao número de solutos sobre o volume da solução. Aqui, ó. E aqui no lado roxo, né, o que acontece? O volume ele diminui e a concentração molar aqui, ó, aumenta. E aqui no lado rosa, né, vemos que o volume aumenta e a molaridade diminui. Aí aqui, ó, vocês podem notar que essa molaridade aumenta e esta bem aqui diminui. E aqui no final de tudo nós vamos ver que as concentrações serão iguais. Que pode ser, né? Como aqui é 2, pode ser 1,5 molar para cada lado. E então, o que é a osmose? A osmose é a passagem do solvente pela membrana semipermeável. O que é a osmose, né? A osmose é o meio de passagem do menos concentrado para o mais concentrado, e ela tem o objetivo de igualar as concentrações. E com isso, vemos que o meio menos concentrado, ele aumenta a concentração, e o meio mais concentrado diminui a concentração, até um ponto das concentrações se igualarem. E com isso, vemos que o nome do concentração menos concentrado se chama hipotônico, e o mais concentrado se chama hipertônico. Aí no final, né, os dois meios de concentração são chamados de isotônico. Aí agora, se eu quiser evitar a osmose, né, eu posso. Como eu faço isso? Como, né, a pergunta? Eu coloco um êmbolo fazendo uma pressão. Aí agora o nome que a gente dá, né, para a pressão que fazemos para a osmose não ocorrer se chama pressão osmótica. Que é representada pela letra π. Então, né, a pressão osmótica pode ser calculada por uma equação conhecida, que se chama, né, equação Clapeyron dos gases, que é, né, π, que é a pressão, V, o volume, número de mols, o R, que é a constância universal dos gases de pressão, e o T, que é a temperatura em Kelvin. Aí então, né, π pode ser número de mols sobre o volume, e a molaridade é a constante universal dos gases e temperatura. Aí então, com isso, né, eu posso calcular a pressão necessária para evitar que a osmose. Aí então agora, né, se eu aumentar muito essa pressão, muito, o solvente vai voltar para sua origem, né? E com isso, né, ela será chamada de osmose reversa. E a osmose reversa, né, ela é muito utilizada para tirar o solvente da água do mar, né, transformando a água potável.